A síndrome de burnout, ou então a síndrome do esgotamento profissional, como é mais conhecida, afeta 18% da população brasileira, de acordo com um estudo realizado pela USP, que é a Faculdade de São Paulo. Vamos chamar Juliana Santos ao vivo. Tudo bem por aí, né? Quais são, então, os sintomas, Juliana? Renata, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando no Manhã Cidade de hoje. A gente escuta falar muito sobre essa síndrome de esgotamento profissional e às vezes a gente não consegue identificar quais seriam, os sintomas ali, o porquê disso está acontecendo. Para a gente esclarecer melhor esse assunto, eu estou aqui com a Rebeca Brainer, ela que é coordenadora do curso de Psicologia do Unina Ação. Rebeca, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Queria que você começasse dizendo para a gente, por que isso acontece, com as pessoas em relação ao ambiente de trabalho, Quais seriam aí os sintomas que a gente poderia identificar que estaria ocorrendo ali a síndrome de burnout? Bom dia a todas e a todos. Bom, eu começo dizendo que todo adoecimento e todo sofrimento psíquico, ele é multifacetado, Nunca é por um motivo somente, O esgotamento profissional, ele se dá muito por causa dos processos de trabalho, da sobrecarga que os trabalhos promovem, nas pessoas, mas também, se a gente amplia um pouco a visão, a gente percebe que tem uma condição social também que interfere nesse adoecimento, como, por exemplo, hoje na pós-modernidade, a sociedade da eficácia, do desempenho, da alta produtividade, as sobrecargas maternas, as mulheres tendem a ter um maior índice de adoecimento por esgotamento profissional por causa dos múltiplos papéis na sociedade capitalista e sexista como a nossa. Então, já fica a deixa de que mulheres adoecem mais de esgotamento profissional do que homens atualmente. E aí os sintomas, considerando que é um adoecimento multifacetado, os sintomas também podem variar muito de acordo com a vida de cada pessoa, a vida subjetiva de cada pessoa. Entre os mais comuns estão a taquicardia, crises de ansiedade, crises de pânico, esquecimentos, a falta, um lapso na memória, uma dificuldade na concentração para a realização dos trabalhos, adoecimentos antes de ir para o trabalho, durante e depois, porque toda a carga de ansiedade e de estresse, ela está voltada para o ambiente de trabalho, bem como para os seus processos de acontecimento. Como é que a gente poderia identificar, de fato, o que seria a síndrome? Porque a gente vem de uma rotina corrida, às vezes tem os problemas relacionados ao trabalho, às vezes as pessoas realmente são sobrecarregadas, mas não conseguem identificar se realmente ali estão adoecendo emocionalmente ou se é realmente o cansaço do dia a dia. Existiria, professora, essa diferença? Veja só como é difícil a gente distinguir um cansaço que já foi tão normalizado, A nossa sociedade costuma normalizar a exaustão da gente, E o fato da vida adulta ser essa vida de múltiplos papéis, de múltiplas funções, a gente tende a normalizar o cansaço e o adoecimento, as dores no corpo, As cefaleias, a gente tende a normalizar. Hoje não é uma boa semana, Só que a gente precisa perceber quando deixa de ser algo pontual e situacional para ser corriqueiro. Então, se esses sintomas estão sendo persistentes, a dor de cabeça, a dificuldade de respiração, dentro do ambiente, você percebe que é movida por situações que acontecem no trabalho, a perda de apetite, a perda da tua libido, ou alguma outra disfunção que você perceba no teu processo de sexualidade. O que está... É preciso uma atenção muito grande, uma atualização consigo, muito constante, para que você perceba quando deixa de ser algo pontual e situacional para ser, de fato, um adoecimento. Porque se torna um adoecimento quando ele é corriqueiro. Quando por dias seguidos você tende a desenvolver algum tipo de sintoma que te faça perceber que algo não está dentro da tua normalidade. Então, insônia, dificuldade para dormir, dificuldade para respirar, como é que está sendo... pensar e visualizar o ambiente de trabalho te causa algumas sensações no corpo que são desconfortáveis. O que é que está mobilizando esse contexto para que você perceba
sintonize, né? Perceba o que é que está acontecendo por quantos dias, o que é que está, né? A percepção a autopercepção é uma riqueza para a gente quando a gente trata de cuidado em saúde mental consigo mesmo, né? E aí perceber que isso não é só você querendo ser perfeccionista no teu trabalho, né? Isso diz também dos teus conteúdos internos, mas diz de um contexto social que exige um alto desempenho, uma alta produtividade, que é adoecedor por si só. Então, hoje a síndrome de burnout é uma doença muito comum, né, que acontece por volta dos 30 anos, veja só, os 30 anos, né, que são os novos 20, que é onde a sociedade, essa geração está começando a construir bens, construir uma vida material, construir carreira. Então, tende a acontecer bem nesse início dos 30 anos, entre os 30 e os 35 anos, tem sido mais comum, pela própria rotina mesmo. E, Rebeca, você falou algo interessante com relação a você mesmo perceber ali que não está bem, né? Que está tendo ali alguns problemas com relação ao ambiente de trabalho, porque é a gente mesmo que precisa perceber, né? Não é o empregador que vai perceber que aquele funcionário ali não está bem, é o funcionário que precisa perceber que está se sentindo mal com determinadas situações. Por isso que é importante realmente se conhecer, saber, entender e saber também o que é que o ambiente de trabalho está ali resultando no dia a dia da pessoa, né? O que é que a pessoa tem levado para casa, como é que a pessoa se sente ao se arrumar para ir para o trabalho. Tudo isso conta, né? O profissional precisa perceber tudo isso, né? Exatamente. A gente fala sobre o processo de autoconhecimento, né, na terapia, mas que possibilite essa autopercepção, para que você perceba quando você não está. Acho que a terapia ela auxilia nisso, né? Os profissionais de saúde, quando você vem buscar, né, perceber o que não está dando conta sozinho, busca um profissional de saúde, porque ele te ajuda a perceber e a te fortalecer para impor os limites tão necessários em toda e qualquer relação, seja ela conjugal, seja ela familiar, seja ela social, né? Então, os limites são necessários também nas relações laborais, né? Hoje, com a virtualização, a gente perdeu muito o limite entre o que é público e privado. Então, as mensagens de trabalho fora do ambiente de trabalho, fora do horário comercial, né? Como é que você lida com essa necessidade de responder àquela demanda, né? E aí, desrespeitando o teu próprio limite, o teu espaço com a tua família, o teu espaço fora do ambiente de trabalho, como é que você lida com isso, né? Que motivações te causam para que você deseje responder de imediato demandas externas? E aí você acaba abrindo mão de momentos de lazer que são favoráveis, de momento do descanso, né? O descanso hoje é tão permeado por culpa, tanta gente se sente culpado quando não está fazendo nada, né? E a gente sabe que esse fazer nada é extremamente importante para a saúde, para a criatividade, para a renovação das energias da gente, né? O movimento do descanso, sem precisar corresponder a demandas de produtividade, sem precisar ler, sem precisar responder e-mail, sem precisar, enfim, né? Você está consigo no seu espaço de autocuidado mesmo, com seus familiares, com o que você preza como lazer, né? Em relação a tratamento mesmo, né? O que é que pode ser feito? Quando é que esse profissional precisa, de fato, procurar um profissional médico para saber ali como tratar, como cuidar, até para que esse problema não se agrave, né, de certa forma, né? Quando é que é necessário procurar um profissional? Atentar para os sintomas, né? Quando você percebe que esses sintomas que a gente já falou aqui agora há pouco são persistentes, que você possa buscar um profissional de saúde mental, né? No SUS nós temos os serviços da rede de atenção psicossocial, com psicólogos, com assistentes sociais, com outros terapeutas que cuidem desse processo de escuta, né? E de compreensão do que está acontecendo contigo, mas também compreender que, por vezes, a medicação vai ser necessária como um suporte para que você lide com as questões cotidianas, né? Perceber junto ao médico a necessidade do afastamento do ambiente laboral, né? E aí dar esse tempo para que você relabore como é que as coisas estão sendo desenvolvidas para você no ambiente de trabalho, para que você perceba se aquele é um ambiente de trabalho que te cabe ainda, né? Perceber quais são as nossas disponibilidades internas para colaborar naquele ambiente de trabalho, se chegou o momento, né, de abrir mão desse lugar e procurar outras coisas, porque a gente está tão inserida nesse contexto de produtividade capitalista que a gente vai se negando, né,
a si mesma em detrimento de si mesma, optando pelo processo financeiro, que a gente sabe que é uma dificuldade no nosso país, né? Com as crises que a gente, né, vivenciou nos últimos anos, e nessa tentativa de se reerguer, né? Então, a gente sabe quanto o lado financeiro pesa muito, mas que a gente sempre fica atento de que a nossa saúde ela não pode ser posta de lado em detrimento de nenhum CNPJ. Perfeito. Rebeca Breiner aqui com a gente, né? A gente conversou com ela agora, coordenadora do curso de Psicologia do Uninasal. Orientações extremamente interessantes aí que a gente precisa, né? Como a Rebeca falou, o importantíssimo é você se conhecer e saber realmente, né, o que você sente, o que é que o ambiente de trabalho tem gerado em você e também o momento em que aquele local não lhe cabe mais, né? Tudo isso é importante até para que você possa cuidar da sua saúde mental. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações.